A Paramount entrou na justiça para tentar provar que a Warner está escondendo o jogo numa operação bilionária com a Netflix. Imagina a cena. Um dos estúdios de cinema mais tradicionais de Hollywood, dono de franquias como Senhor dos Anéis, Harry Potter, Batman e com várias séries de extremo sucesso. E uma operação deste porte decide ser vendida de uma hora para outra. E então aparece um processo, uma operação, um acordo gigantesco com a Netflix. Mas logo em seguida vem a Paramount dizendo: eu ofereci algo melhor e vocês estão rejeitando as minhas propostas. E isso se transforma em uma pressão pública, um processo e uma disputa pelo controle do conselho de uma das maiores operações de cinema do mundo. É raro ver uma briga corporativa tão explícita, com judicialização no meio, acontecendo ao mesmo tempo que acionistas estão sendo chamados para escolher qual o futuro da empresa. E nesse vídeo eu vou te conduzir por 3 trilhas. O que aconteceu e por que a Paramount está processando. Segundo, por que o Warner decidiu avançar em um acordo com a Netflix e o que está sendo escondido nesse jogo. Terceiro, o que isso ensina para qualquer empresário, para qualquer operação sobre aquisições, fusão, due diligence, governança, risco regulamentatório e por que esse tipo de operação pode virar um campo minado quando parece basicamente uma simples compra. Bora começar pelo que virou manchete. A Paramount decidiu processar o Warner para obter detalhes sobre um acordo entre ela e a Netflix. E quando uma empresa entra com uma ação para forçar a divulgação de informações, ela está tentando 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ganhar o poder da narrativa. E segundo, pressionar o processo decisório para outro lado, ou seja, não vai ser mais vendido para a Netflix, e sim para a Paramount. E tem um detalhe importante aqui. Isso não é só uma briga de ego. Isso mexe com governança. Conselho e diretoria têm deveres com os acionistas. Se o mercado entende que o processo de avaliação das propostas não foi transparente e não foi bem conduzido, a disputa também pode virar um problema de credibilidade institucional para a Warner. Para você poder entender por que a Paramount está tão agressiva nesse processo, a gente precisa voltar algumas casas nessa história e entender o jogo lá atrás. A Warner vinha sendo descrita como uma empresa com um portfólio valiosíssimo, mas pressionada por dívidas, por um cenário de mídia que mudou no mundo, TV a cabo perdendo fôlego, streaming caro demais, disputa por atenção e a necessidade de reestruturação. Isso criou um ambiente mais ou menos o seguinte: ou você reestrutura de forma muito forte, ou você vende em partes um estúdio, uma série, ou alguém compra aquilo tudo de uma vez só. E quando uma companhia entra nesse tipo de encruzilhada, aparecem alguns interessados que enxergam valores diferentes. Tem gente que quer o estúdio, tem gente que só quer uma parte, o streaming, tem gente que quer fatiar os ativos de forma muito mais agressiva, vender pedaços, reduzir dívidas. E aí que no tabuleiro foi ficando cada vez mais complicado, porque não é só qual oferta é maior, é qual oferta fecha, em quanto tempo, qual o risco e qual é a dor de seguir por esse caminho. Então, do ponto de vista do investidor, tem um raciocínio muito claro. Se eu tenho um ativo pressionado e aparece um comprador com capacidade de executar, de comprar, que promete sinergia e clareza nessa integração, isso pode parecer o caminho mais viável. Só que previsibilidade é uma palavra que cada lado tenta sequestrar a narrativa de uma forma diferente. A Paramount argumenta que a proposta dela seria financeiramente superior e com mais clareza por ser uma oferta com perfil de caixa e menos complicações. E não é só isso. Ela está tentando mexer no campo de decisão, criando uma briga por procuração, que é quando uma parte tenta influenciar ou mudar o conselho por meio de eleição, indicação de diretores, alinhando isso à sua tese. Ou seja, a Paramount quer trazer o conselho para o lado dela. Esse movimento é um recado direto. Se o conselho atual não escolhe o caminho que eu quero, eu vou tentar mudar o conselho. Em empresas grandes, isso é uma forma clássica de escala. Oferta hostil, pressão em acionista, judicialização e, por fim, uma disputa pela governança de quem vai decidir o futuro do negócio. Agora, por que pedir detalhes do acordo com a Netflix? Porque em um M&A, a informação é o ativo mais valioso durante a negociação. Se a Paramount consegue mostrar inconsistência,
falta de transparência ou critérios mal explicados, ela aumenta as chances de travar o caminho da Netflix e começar a abrir uma janela de uma renegociação. E mesmo que ela não ganhe o processo do jeito que ela quer, ela pode ganhar tempo, gerar dúvida e tornar mais caro politicamente o conselho manter essa rota atual. E é uma pressão estratégica, ou seja, eu quero pressionar para ganhar tempo, inviabilizar a compra imediata e conseguir trabalhar de forma mais estratégica. Se você olhar isso como uma fofoca corporativa, você vai perder o principal fator estratégico. O ponto aqui é, grandes aquisições quase nunca são lineares. Elas têm batalhas que acontecem simultaneamente. E 3 são muito claras. Primeiro, a batalha pelo preço e estrutura. A primeira batalha é sobre preço e estrutura de pagamento. Não é só quanto que importa, é como eu vou pagar, quando eu vou pagar e o que acontece se esse negócio não fechar. A segunda batalha é governança e confiança. Quem toma a decisão? Quem é o conselho? Quem são os acionistas? Existe conflito de interesses nessas partes? O mercado acredita na condução desse processo? Quem de fato vai bater o carimbo e assinar na última folha? A terceira batalha é sobre regulamentação e risco. Dependendo do setor e do tamanho, pode ter questões de antitrust, pode exigir aprovação de mercado, pode ter revisão de contratos, pode ter risco de desmonte por questões de sinergia. Inclusive, no Brasil já aconteceu várias questões dessa, onde o CAD entrou em processos de fusão, aquisição, cisão. Você pode lembrar muito bem da guerra Brahma, Skol, Antártica. Isso acontece o tempo todo. E é por isso que muita fusão morre, e não é por falta de dinheiro, mas é por falta de conseguir desenhar um caminho claro e aceitável pelo mercado para essa fusão acontecer. Agora eu quero trazer isso para o mundo real, do empresário que escuta a gente aqui. Porque aqui tem lições que valem a pena para qualquer porte. Lição número 1. Se você não define critérios antes, você vai decidir no improviso. Numa compra, você precisa saber o que está comprando, qual que é o mercado, a carteira, a equipe, a tecnologia, os contratos, o passivo. Se você não tem um checklist, uma due diligence clara, você pode estar comprando problemas, não importa o tamanho. A lição número 2 é sobre a due diligence. E não é uma questão de formalidade, é uma questão de defesa. Você não está procurando defeito, você está calculando o risco. A lição número 3 é a sinergia. Eu não estou falando de sinergia no PowerPoint, porque essa não paga a conta. Eu estou falando de integração. Este é o lugar onde muita aquisição quebra. Cultura, sistema, processos, pessoas, duas operações diferentes se conectando com culturas e processos completamente diferentes. De agora em diante, o que tende a acontecer é uma combinação de movimentos. A Paramount tentando convencer acionistas e mercado de que a proposta dela é melhor, tentando obter detalhes do acordo para tentar influenciar a governança da operação, e de outro lado, a Warner e a Netflix reforçando a narrativa que existe um acordo sólido e recomendado pelo conselho. Não é só uma questão financeira. E talvez isso vai entrar processos, cultura e muito mais. Inclusive, talvez até política. E no meio disso, o mercado faz algo que sempre fez. Precifica o risco. Risco disso não fechar, risco de um litígio, risco de uma regulamentação para a operação e risco da integração. Esse tipo de caso mexe com o setor porque ele cria precedente e uma disputa pública que aumenta a percepção dessas grandes aquisições, e entendendo que essas grandes aquisições são operações altamente complexas. Se você chegou até aqui, você entendeu o ponto central, como decisões grandes exigem método, transparência e critérios claros. Porque quando isso falta, o conflito vira processo e a compra vira uma guerra e o custo dessa operação explode, até mesmo inviabilizando ela. Se esse tipo de análise te ajuda a pensar melhor como empresário, como gestor, você já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com alguém que toma decisões ou que lidera uma área estratégica e me diz nos comentários. Nesse tipo de disputa, você acha que o conselho da Warner está escolhendo o caminho mais seguro ou o que parece melhor no curto prazo? Ou será que existe algum problema aí por trás que a gente ainda não entendeu?